Gente amada do Senhor, todos os cultos ao nosso Deus, no momento em que a mensagem é entregue aos nossos ouvidos, em todos os cultos a mensagem é o Evangelho exposto. Mas nesse mês, de maneira intencional, proposital, nós queremos proclamar o Evangelho de maneira mais clara possível, e eu diria até de maneira escandalosamente clara. Os nossos dias mais do que nunca são dias maus, mas sempre foi assim depois que o pecado adentrou a nossa terra, ao mundo, e dentro do propósito eterno do soberano Deus, nós sabemos muito bem que a única razão, a única saída, a única motivação e compreensão de tudo o que existe e o que é por causa do nosso Deus. Então, nessa hora, com reverência e santo temor, eu peço que você abra a Escritura comigo, em 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 18. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 18. Eu quero rogar que você deixe esse texto aberto. Quando eu mencionar outras porções da Escritura, enquanto a pregação acontece, você fixe os seus olhos nesse texto. Os demais textos serão projetados apenas para você verificar que o que eu estou falando é bíblico. Mas eu quero que você não feche a Escritura em 1 Pedro 3, verso 18. E para que a nossa atenção continue assim diante do nosso Deus, eu lerei uma primeira vez esse versículo 18 de 1 Pedro 3, e na sequência eu vou pedir para a igreja, os amados irmãos e irmãs, repetirem essa leitura do mesmo versículo 18 de 1ª carta de Pedro, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Leiam. Ó Espírito de vida, que nos dá o entendimento e nos guia à verdade, novamente, a Tua Santa Palavra está diante dos nossos olhos e carecemos de Ti. Ó Deus poderoso, venha salvar vidas, venha dar clareza da conversão a todos quantos estiverem ainda perdidos. Ensina-nos, Cristo bendito, com o Teu Evangelho. Deus Trino, rogamos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Proclamando o Evangelho de Cristo. Irmãos, a palavra Evangelho, você já ouviu isso, e é verdade que nós precisamos repetir, significa boas novas, ou realmente verdadeiras boas notícias, excelentes notícias. Só que o mais espantoso dessas maravilhosas notícias é que envolvem morte, envolve derramamento de sangue, envolvem coisas cruéis. E parece um desacordo falarmos de excelentes notícias que envolvem morte. E o mais incrível, a morte não é de qualquer pessoa, ou um ser humano conhecidíssimo, no sentido apenas da história humana, mas está falando da morte de Cristo Jesus, que a Bíblia nos ensina a chamá-lo a segunda pessoa da Trindade, no sentido de ser Ele o Filho de Deus, que encarnou, que se tornou um de nós. Então, essas boas novas se tornam intrigantes, e é exatamente esse o tema, ou o título dessa mensagem: por que Cristo morreu? Bom, isso é um fato notório.
Você pode fazer uma viagem atravessando o Atlântico, chegando na Palestina, você vai encontrar lá, ainda existe o Monte da Caveira, aonde ele foi ali crucificado. Você vai andar nas ruas de Jerusalém, boa parte delas e dos lugares como o Monte das Oliveiras, tem muitas partes intactas. Talvez o lugar onde dizem que ele foi sepultado pode não ser aquele, mas com certeza Cristo Jesus morreu. A grande pergunta é: por que ele morreu? O apóstolo Pedro está nos dizendo que Cristo morreu, não várias vezes, e aqui ele faz alusão dos sacrifícios, não apenas da cultura judaica do Antigo Testamento, mas de todas as religiões humanas onde algum tipo de derramamento de sangue era feito para aplacar a ira dos deuses ou apaziguar o relacionamento com seja lá qual divindade. E parece que o Deus bíblico fazia isso, mas ele sempre apontava para alguém que perfeitamente viria. E Pedro aqui está dizendo, é Cristo Jesus. Ele morreu uma vez, no sentido de que foi sim suficiente e nada mais pode realizar, executar o porquê que ele assim morreu. E ele responde, Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo, alguém que não teve nenhum pecado, morreu pelos pecados de injustos, pessoas como eu e você. E ele fala, no final desse verso 18, a frase que dá a maior razão e o porquê de Cristo Jesus ter morrido, para conduzir a nós, conduzir-vos a Deus. Religação, reconciliação. É por isso que Cristo Jesus teve que morrer, porque o caminho até Deus é impossível para nós, é impossível para a nossa natureza humana. E aqui é colocado algo precioso, num único verso. Ele termina Pedro dizendo assim, sim, Cristo morreu na sua carne, ele morreu mesmo, a morte foi real. Mas ele, antes de terminar o versículo, diz, mas vivificado no Espírito. E essa frase significa a ressurreição. Então sim, ele padeceu, ele morreu, ele sofreu de maneira horrível, mas o entendimento das boas novas vem porque ele ressuscitou, e ele foi recebido pelo Pai, e a obra que ele fez foi completa, única, total e cabal. Mas talvez você olhando para esse texto resumido, fica difícil ver todos os detalhes dele, então acompanhe comigo. Se eu continuar com a pergunta, por que Cristo morreu? Você vai dizer o que Pedro falou, ele morreu por causa dos nossos pecados. Então deixa eu lhe responder com mais um pouco de profundidade. Por que Cristo morreu? Porque o pecado entrou no mundo, o pecado está aí, o texto fala, o pecado entrou no mundo. Quando você ouve Deus, em Gênesis capítulo 2, acabando de criar todas as coisas e criando o homem, criando Adão, diz o texto que ele tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou lá no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, preste atenção, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, disse o Senhor ao primeiro ser humano, ao representante de toda a raça humana, se você me desobedecer comendo do fruto daquela árvore, você certamente morrerá. No capítulo 3 de Gênesis nós sabemos que não apenas Adão, Eva, a primeira mulher e, portanto, o primeiro casal, desobedeceram. E o pecado adentrou. Olha, talvez você ainda ache que é uma fantasia, uma história de uma cultura judaico-cristã,
como costumam falar por aí os estudiosos, os acadêmicos, literários, antropólogos, etc. Mas a questão é que Cristo Jesus teve que morrer porque o pecado entrou no mundo. Cristo Jesus teve que morrer porque todo ser humano se tornou pecador. E é Paulo em Romanos 5, verso 12, que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. A separação física, a separação espiritual de comunhão com Deus, a separação de esperança, de perspectiva. Olhe, o mundo ao seu redor, em qualquer época, sempre temos coisas terríveis para lembrar do fruto do pecado, do egoísmo, de por que somos assim. Gostamos de lembrar das coisas boas, mas você já percebeu que o ser humano não consegue deixar de ser irado, ou egoísta, ou desesperado? Você não te incomoda você perceber que o ser humano, ao longo de toda a sua história, por maior que seja, usarei a palavra que continua sendo empurrada para que todos engulam goela abaixo, por mais que o homem se evolua, ele continua se autodestruindo, faz guerras, mata o seu semelhante. Nós nem mais nos assustamos quando crianças de 1, 2, 3 anos batem no rosto dos seus pais, sem nenhuma noção de que aqueles seus pais poderiam, num único jogar na parede daquele pequenino, matá-lo. Mas ali, a maldade, o pecado naturais estão enfincados no DNA. E quando os seres humanos crescem, à parte desse Deus, eles se tornam assim. Alguns usarão a sabedoria para procurar satisfazer seus desejos. E serão até sagazes, não sábios, sagazes, espertos, diria um brasileiro. Bem espertinho aquele homem e aquela mulher. Iriam tentar burlar leis, iria tentar fazer com que o seu desejo fosse estabelecido em primeiro lugar. É o ser humano. O ser humano que faz coisas incríveis e fenomenais e fantásticas e que também destrói tudo ao seu redor. Isso é porque o pecado adentrou. Mas ainda Romanos 5,12 diz: a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Cristo Jesus morreu, Ele teve que morrer. E por que ele morreu? O pecado, porque o pecado entrou, o pecado tornou todo ser humano pecaminoso, e em terceiro lugar, porque o pecado é de fato um grande problema. Talvez eu não tenha conseguido, nessas pequenas palavras falando de nós, seres humanos, esclarecer a nossa realidade, para a gente poder entender que, por exemplo, por que o pecado é terrível? Deixa eu lhe perguntar, será que é porque resulta em morte? É por isso? Na verdade, por mais que isso seja real, não é esse o ponto. Será que é porque atrapalha a sociedade essa história de pecado? Também por mais que seja verdadeiro, a resposta ainda é não. Então, por que realmente o pecado é desesperadamente terrível? Por que ele é horroroso? É porque o nosso pecado é cometido contra um Deus que é absolutamente digno, que é digno de toda adoração, louvor e obediência. O nosso pecado impede de adorarmos e reconhecermos a Ele, e isso o ofende de maneira poderosa. E aí você vê os efeitos do pecado. Uma das tristes consequências do pecado é o fato de que o pecador tem pouca ou nenhuma consciência ou nenhuma compreensão do seu pecado. Faça uma rápida pesquisa na rua. Pergunte para alguém, um transeunte qualquer: ei, você sabe o que é pecado? Você tem pecado em sua vida?
Há uma falta de consciência até de um sentimento de culpa em relação ao pecado. O pecado não é mais uma categoria presente na mente das pessoas, uma categoria presente no entendimento de qualquer cultura hoje. Não, muito pelo contrário. O pecado não é visto como uma ferramenta para, por exemplo, explicar as motivações ou o comportamento das pessoas. Não. O conceito de pecado não é ensinado nas salas de aula, ou em aulas de filosofia, nem na psicologia, ou nas universidades famosas. O pecado, amados, não é uma categoria que molda a nossa visão para aplicarmos as leis às pessoas, não. A verdade da pecaminosidade humana não molda a maneira como a maioria das pessoas pensa, por exemplo, sobre injustiça racial, ou sobre totalitarismo, ou abusos. Não, o pecado não influencia nisso para a nossa sociedade. E a gente pode usar o termo bíblico, a doutrina do pecado, normalmente não é usada para ajudar quem atua em aconselhamentos ou entender as dificuldades de qualquer casamento ou da paternidade, da maternidade, nada disso. O pecado não é visto como a força que está exatamente por trás de toda desordem sexual, de pornografia, erotização nas mídias populares. Não, não é pensado que isso tem a ver com o pecado. Poucas pessoas, irmãos, poucas pessoas pensam que a corrupção da política e do governo tenham algo a ver com o pecado. Quando o pecado é uma categoria que se deixa para trás, é preciso explicar, então, as tragédias humanas de uma outra maneira. Se você não acredita na tragédia e na universalidade do pecado, então você vai pensar que o ser humano, ele tem, então, poder para resolver, consertar, alterar a humanidade. E aí, desse modo, ele coloca a sua esperança na educação, coloca a sua esperança na política, a sua esperança vai para a filosofia, para a psicologia, para a medicina e assim por diante. Todas essas coisas são benéficas, sim, mas não tem, nenhuma delas não tem poder algum para nos resgatar das trevas, do engano, da destruição e da morte que o pecado fez recair sobre nós todos. Não tem poder. Mas, no entanto, se você acredita que o problema mais profundo de todo o ser humano é o pecado, e se você acredita que nenhum ser humano consegue escapar do seu próprio pecado, então saiba que nós juntos não poderemos nos salvar e mudar esse estado. E se o pecado existe e vive no coração de todos, nossa única esperança é uma intervenção divina. A palavra de Deus, de novo, Deus usa o profeta Ezequiel 2 vezes. Em Ezequiel capítulo 18, no verso 4, ele diz, Deus diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Alma que pecar, essa morrerá. E novamente no verso 20 de Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não vai levar a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. São ecos, repetições divinas do que ele decretou desde Gênesis. E nós temos aquele claro ensino do Novo Testamento. Romanos 6:23 como que ilumina as consequências ou a grave consequência do pecado na ofensa a Deus. Romanos 6:23, o salário ou a exigência do pagamento do pecado é a morte. Mas aí vem a luz, e é isso que nós precisamos olhar, e é isso que precisamos chamar a atenção de todas as pessoas. Final desse verso de Romanos 6:23, mas o dom gratuito, uma dádiva de graça que vem de Deus, é vida eterna
em Cristo Jesus nosso Senhor, o Cristo que morreu na cruz, para poder salvar pecadores. Em quarto lugar, por que Cristo morreu? Porque somente essa intervenção divina poderia salvar pecadores. O autor aos Hebreus nos lembra no capítulo 9, verso 22, que com efeito quase todas as coisas segundo a lei do Antigo Testamento, a lei judaica, se purificam com sangue. Sim, é verdade. Se você ler Levítico, você vai descobrir que algumas coisas eram purificadas com água. Mas o interessante de Hebreus 9, 22 é o final. Aqui o autor coloca algo forte e dramático. É verdade que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Mas uma coisa é real: sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não há mudança, não há pagamento desse pecado que nos separou, destrói a nossa existência e continua a destruir. Sem derramamento de sangue não há remissão. É por isso que Cristo Jesus morreu. Gálatas capítulo 1, verso 13 e 4. Aliás, o verso 3 faz alusão ao Senhor Jesus. E o verso 4 diz que o Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A vontade do Pai, que é o ofendido maior por conta do nosso pecado, que tem toda a justiça de levar todos e cada um dos seres humanos para o inferno. A vontade dele, o decreto dele, foi de salvar pecadores. E aqui em Gálatas você vê, o objetivo é que Cristo não foi obrigado a morrer, Cristo não foi preso por causa de Pôncio Pilatos, ou por causa da corrupção e influência judaica da época, ou porque ele simplesmente era um homem bom, ou um profeta, ou uma grande injustiça que marca os desígnios jurídicos do passado. Não! O texto de Gálatas 1, 3, 4 está dizendo, ele se entregou pelos nossos pecados. Você está percebendo como a palavra de Deus é clara? Como o evangelho não está obscurecido? Não tem como nós termos dificuldade para falar às almas moribundas do nosso tempo, que eles precisam entender que existe uma salvação, e eles precisam dela porque são pecadores, estão presos nas rotinas dos seus pecados, e acham que estão tudo bem, mas há trevas nos seus entendimentos, os seus neurônios não conseguem produzir sinapses claras para produzir pensamentos que iluminam o entendimento sobre a graça, o amor e a bondade. Uma intervenção divina vem, e veio e continua a agir. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, porque essa é a vontade do nosso Deus. Paulo ainda aos Filipenses, no capítulo 2, verso 8, deixa mais claro que Cristo Jesus a si mesmo se humilhou. Ele é Deus. Como ele se tornou carne e morreu? Porque ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você repara que até agora, os textos bíblicos não falam, Pedro, nosso texto principal que você não fechou, está diante dos seus olhos, nenhum texto bíblico diz que os homens se reuniram e todos clamaram por uma salvação porque reconheceram seus pecados. Não. E nunca isso vai acontecer. E a história humana pode durar mais 10 milhões de anos, nunca acontecerá isso. Mas o que tem acontecido, desde o início da existência de tudo, segundo a vontade de Deus, é um Deus que vem. E esse Deus preparou assim essa salvação. Mateus capítulo 1, verso 21, falando o anjo de maneira sobrenatural a Maria, que foi a mãe aqui de Cristo, não concebendo ele da maneira natural que os homens e as mulheres nascem, mas por obra do Espírito Santo, diz o anjo a Maria, olha, vai dar à luz um filho, falando também para o seu marido, anunciando a todos, ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. Por quê?
porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Você precisa ouvir que o pecado é real, quebra você, destrói a história humana e nos separa de Deus. Isso é um fato, e contra fatos realmente não há argumentos. Se o ser humano fosse suficiente, nós já teríamos resolvido todas as nossas lutas, mas nós não somos. Nós nos desenvolvemos, vou usar a palavra de novo, evoluímos tanto, que conseguimos só piorar a nossa situação. Mas veja, foi João Batista que vendo Jesus vir em João 1:29 disse: Ele, ali, eis o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Em 2 Coríntios 5:21 você lê: aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para quê? Para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus, do imundo trazer coisa santa, transformar em santo. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 27 e 28, ele repete: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e nós só temos uma chance de ouvir do Evangelho, é nessa vida, não depois não adianta mais, depois ninguém tem o controle, é nessa vida. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre. Com qual objetivo? Para tirar os pecados de muitos. E o texto segue que ele virá a segunda vez. Mas aí vai estabelecer o seu juízo. Os crentes desta igreja vão participar da ceia logo após a mensagem. E um dos textos que nós relembramos é como Cristo Jesus, no ministério terreno, instituiu a ceia. Em Lucas 22, verso 19 e 20, você lê Jesus falando, olha, ele toma o pão e diz: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Eu estou oferecendo o meu corpo, entregando o meu corpo por vocês, no lugar de vocês. E aí ele continua: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Celebrar a ceia é um dos maiores anúncios do Evangelho. Porque quem toma a ceia está dizendo assim: eu criei em Cristo Jesus, eu confessei os meus pecados, eu sei que estou perdido, mas Cristo é o único caminho para a minha salvação. É por isso que eu venho à igreja, é por isso que eu leio a palavra, é por isso que eu preciso proclamar a todas as pessoas aquilo que foi proclamado a mim. Cristo Jesus morreu, ressuscitou, vivo está, e Ele voltará. Ele tratou o nosso problema, o pecado. O autor aos Hebreus continua no capítulo 7, verso 22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador, ou aquele que garante de maneira superior a aliança, a nova aliança. Não aquela aliança tipificada pelos animais mortos. Eu tento imaginar, lá no Antigo Testamento, ou mesmo nos dias de Cristo, os pequeninos, filhos daqueles judeus, vindo passar aqueles animaizinhos que eles viram crescer junto à sua casa, lá nos rebanhos dos seus pais, e aquele, o melhor, o mais gordo, o mais forte, ser ofertado para ser morto. Eu fico imaginando, porque crianças pequenas se apegam fácil a coisinhas fofinhas como ovelhas. Você já abraçou uma ovelha? É tão fofinho. A gente tem muitos coelhos aqui no Brasil, poucas ovelhas, mas lá eram muitos rebanhos. Eu imagino uma criança que de repente o pai pega aquela mais gordinha, ou quem sabe uma criança pequena que montava numa das ovelhas para brincar de cavalgada, e de repente o pai pega a melhor, a mais bonita, a mais fofinha, e vai lá para o sacerdote em Jerusalém, para ela ser morta.
Eu imagino o desespero daquela criança, eu imagino algumas delas falando assim para os pais: essa não, dá aquela outra, fraquinha, quebrada, aparência horrível, mal cheirosa, é o que eu queria lembrar. Manda essa aqui não. Mas os pais, tementes a Deus do passado, não ouviam seus filhos, ouviam a Deus. E evidentemente, o próprio Deus falou no Antigo Testamento. Na verdade, não é sangue de animais, bois, touros, ovelhas, cabras, pombos, que realmente eu estou procurando. Mas isso aqui aponta a seriedade de entender a realidade terrível do pecado. Aponta para aquele que vai vir, o melhor. Agora não é uma criança chorando por um animal. É o Deus eterno. E não tem outra frase. Alguns dos irmãos já ouviram eu repetir essa frase. É o Deus eterno matando o seu filho. Isso nunca vai mudar, entende? Eu crendo em Cristo ou não, você se rendendo aos pés de Cristo ou não, a realidade continuará. O Deus bendito matou seu filho para você ser liberto dos seus pecados, para você largar o seu egoísmo, para você abandonar seus hábitos escravizadores e entender que você e eu, nós não temos poder para mudar nem o nosso gênio. Nós somos uma desgraça por nós mesmos. E nos enganamos, as nossas roupas servem para encobrir nossa pecaminosidade, os nossos títulos, estudos e qualquer coisa que a gente possa destacar, desde alguém que saiba pescar um peixe mais rápido que o outro, até aqueles que constroem tremendos arranha-céus, qualquer coisa vai servir para a gente se sobrepor ao outro e dizer: eu sou bom nisso. Essa maldita ação do orgulho pecaminoso, nunca seremos libertos dele por nós, mas Cristo Jesus morreu, porque ele foi o fiador de superior aliança. Hebreus 7:25 diz: por isso também Cristo pode salvar? Você crê nisso? Porque um crente, quando anuncia o evangelho a um perdido moribundo, ele diz: só Deus em Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque Cristo vive sempre para interceder por eles. É por isso. Em Atos 4:12, os apóstolos anunciaram: e não há salvação em nenhum outro, não há nenhuma outra religiosidade, eu lamento, nenhum outro tipo de vida, mesmo que você entenda que o ser humano é superior a qualquer coisa, lamento lhe dizer, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E aí, como é a característica dessa intervenção divina para podermos definitivamente responder por que Cristo morreu? Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, apesar, mesmo assim, sendo nós ainda. É porque ele é tão bom e não esperou você mudar ou alterar o seu jeito? Por isso que ele é bom? Não. Você não consegue mudar o seu jeito. Eu não consigo alterar a minha natureza pecaminosa. Mas Cristo Jesus sim. E ele fez isso. Porque por amor morreu por nós. Mediante esse entendimento, como é que um pecador então é salvo? Acabei de afirmar que o pecador não pode mudar a sua natureza. O profeta Jeremias, no capítulo 13, diz: pode acaso o etíope, o africano, aquele que tem cor negra, ou você poderia colocar alguém que é asiático, alguém que é pardo, ou alguém que é branco, você consegue mudar a cor da sua pele? Estou lembrando de um cantor famoso que até antes de morrer tentou mudar sua pele, seu rosto, as características da sua etnia,
Que coisa estranha, morreu, porque é impossível. E aí Jeremias diz: pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo, aquele animal fantástico das savanas africanas, veloz, cheio de pintas. O leopardo pode mudar as suas manchas? É claro que a resposta é não. E aí Jeremias aplica: então, Deus através de Jeremias, é claro, então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. E aqui ele está falando, a comparação de Jeremias é, do mesmo modo que um leopardo tem nas características da sua pele, aquelas pintas, é da natureza dele, como alguém com a cor negra, é característica da sua etnia, e não pode ser mudado. Da mesma forma, vocês, o ser humano, nós, só estamos acostumados a fazer o mal. Nós não faremos o bem constantemente. Davi grita para nós, quando ele confessa o seu pecado, no Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas hoje pela manhã nós ouvimos claramente, não é? Em Efésios 2, nós ouvimos assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e apesar de estarmos nós mortos nos nossos delitos, Cristo nos deu vida, ou foi-nos dado vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E ainda em Efésios 2, verso 8 e 9, porque pela graça é que sois salvos, por meio de fé, mediante fé. Isso não vem de vós, não vem. Eu vou crer, então eu vou querer ser salvo. Não! E aqui não tem a ver com calvinismo, arminianismo ou qualquer outro ismo da teologia humana. O ser humano está morto. Um morto não pode fazer nada. Um morto não reage. Você está caminhando com moribundos todo dia, mas eles podem receber vida por causa da obra de Cristo. Veja, mediante fé, pela graça você é salvo, não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, porque não dá para fazer nenhuma delas, e não é porque para que ninguém se glorie, isso sim, mas é porque ninguém consegue uma obra que atraia a santidade plena de Deus. Simples. Eu não sou perfeito. Você é? Não, você não é. Você não é. A raça humana também não. Então, Romanos 10, 9 a 13 diz: se com a tua boca, preste atenção nisso, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás? Você ouviu? É isso, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Termina Paulo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso não foram ensinos dos apóstolos. Cristo Jesus ensinou. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Depois de João ter sido preso, João Batista, foi Jesus para a Galileia pregando o quê? O Evangelho de Deus. E o que Jesus, o nosso Redentor, aquele que morreu pelos nossos pecados, o que ele pregava? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em João 8,31, o Senhor Jesus diz aos judeus que haviam acreditado nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente são meus discípulos. A marca de redenção, a marca de que Cristo te salvou, a marca de que é verdade, Ele trabalha em prol de nos libertar totalmente dos nossos pecados, é porque nós vamos viver por Sua palavra no restante da vida terrena, com a certeza da glória eterna. E como é essa vida? Como é a vida de alguém que é salvo e resgatado? Em 2 lugares, em Lucas, Jesus diz:
Lucas 9, 23, dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E em Lucas 14, versículo 26, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E em último lugar, Lucas 14, 33, assim pois todo aquele que dentre vós, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Antes, eu não podia nada, morto no pecado. Agora Ele nos dá vida. O que vai ser comparado de maneira substitutiva com a graça salvadora desse Cristo? Os salvos, os arrependidos, aqueles que ouvem esse evangelho, e você pode ser um deles. E eu não quero que você tenha milindres. Talvez você é um religioso, talvez você é membro de igreja evangélica, mas você não tem convicção e certeza da graça salvadora de Cristo. Talvez hoje e nesse mês Deus impulsionou nossa igreja a fazer isso, porque Ele quer resgatar os seus verdadeiros eleitos. E é por isso que você precisa se arrepender, crer no Evangelho e viver pela palavra de Cristo, porque Ele te abençoará salvadoramente assim. Eu confesso que isso é uma parte do Evangelho. A outra parte do Evangelho é: e se você não se arrepender dos seus pecados, e se você não crer em Cristo, mesmo sabendo que essa obra salvadora parte de Deus, a palavra do nosso bendito Cristo e a palavra de João Batista dizem assim, João 3,18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o famoso João 3,36. É João Batista que fala aqui. Como está no capítulo 3, a gente sabe que é o capítulo do ensino do nascer de novo de Jesus. Muitas vezes nós falamos, Jesus disse, na verdade toda a palavra é dele, mas foi João Batista, historicamente, que falou. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse é o Evangelho. Você precisa crer nele. Desesperadamente, o tempo é hoje, é o agora, você está ouvindo. Se derrame diante dele. E se você quiser saber mais e entender e se aprofundar nesta graça, no sentido de que eu quero me firmar em Cristo, no final do culto, procure a mim, procure os acolhedores, procure os diáconos, e nós continuaremos a mostrar a verdade da palavra para a sua vida. Feche os seus olhos e eu peço que os presbíteros que estão conosco e que vão nos ajudar na ceia, venham à frente tomar os seus lugares, enquanto nós vamos orar. Examine seu coração. O povo de Deus é o único que sabe que foi resgatado, salvo, que tem vivido uma verdadeira conversão, vida de arrependimento. A celebração da ceia reforça essa verdade para nós. Examine seu coração, meu querido irmão e irmã. Ore para que o Evangelho alcance mais almas, para estarmos juntos em futuras celebrações da ceia. Roguemos confessando que precisamos de Cristo. Confessemos nossos pecados, porque Cristo veio nos salvar dos mesmos, para que o povo do Senhor possa partir o pão e beber do cálice do Senhor até que Ele venha. Oremos. Eu vou pedir para o presbítero Abraão fazer essa oração por nós. Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, por mais um dia na Tua casa, Senhor Deus.
Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor Deus, não porque nosso coração pecaminoso, como foi dito aqui, ó Pai, desejaria isso, Senhor Deus, mas porque um dia o Senhor nos escolheu lá nos tempos eternos, ó Pai, sem que nós merecêssemos, Senhor Deus, sem que nós nem tivéssemos feito qualquer coisa, ó Pai, nem para o bem nem para o mal, ó Pai. O Senhor já havia nos escolhido, Senhor Deus, e através do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus, proporcionou a nós, ó Pai, essa bênção maravilhosa, ó Pai, de sermos chamados Teus filhos, Senhor Deus. Nos alegramos, Pai, com a Tua igreja, Senhor Deus. Nos alegramos, Pai, com a Tua misericórdia, com o Teu amor derramado sobre nós, Senhor Deus. Nos abençoe, Pai, nos ajude a dar valor, ó Pai, a esse momento tão precioso, Senhor Deus, que é participar da Santa Ceia, Senhor Deus. Participar daquilo que representa o Teu corpo e o Teu sangue, Senhor Deus. Sangue que nos lavou, ó Pai. Pão que nos alimenta. Ajude a Sua igreja a Te amar, Senhor Deus. É a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém.